Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente pode usar melhor a função if e else if. Então no vídeo da aula 4 eu mostrei como fazer o acionamento de um botão para que ele acendesse, apagasse e piscasse um LED. Então é esse exemplo que eu abri aqui do lado direito. Porém eu vou comparar agora com esse outro exemplo que está aqui na tela do lado esquerdo. E eu vou mostrar que pode ser melhorado a função if que eu utilizei no primeiro exemplo. Então, caso você não lembre ou não tenha visto, eu vou explicar aqui rapidamente como esse programa funciona. Eu tenho aqui um hashtag define para o meu botão e ele está definido para o 12. Vou utilizar ele no pino 12. Logo abaixo, um hashtag define para o LED. E eu configurei o LED para o pino 13, porque ele já está na placa do Arduino. No programa anterior, que está aqui à direita, eu tinha feito LED no pino 8 e usado um LED externo. Bom, seguindo aqui a programação, eu preciso de 3 variáveis. Uma variável do tipo byte, chamada contador, e vou atribuir a ela o valor de 1. Inicialmente vale 1. Em seguida, eu tenho uma variável do tipo booleana, bool, chamado L_botão, que vai ser a leitura do botão, também começa com o valor 1. Na linha de baixo, outra booleana, chamada LA_botão, que faz a leitura anterior do botão, e também começa com o valor 1. Eu já fiz um outro vídeo explicando os tipos de variáveis, para você entender melhor, porque agora estou usando byte e bool, e no exemplo anterior eu usei tudo int. De uma forma simplificada, podemos dizer que eu estou economizando memória do Arduino ao utilizar essas variáveis aqui, byte e bool. No void setup, eu utilizei 2 pin mode, um pin mode para o botão, defini ele como input_pull_up, ou seja, vou utilizar o resistor interno do Arduino e na montagem eu não vou precisar de resistor, apenas conectar o meu botão entre o pino 12, que já foi definido lá em cima, e o GND. Abaixo tem outro pin mode para definir o meu LED como output, uma saída. Indo para o void loop, eu vou ter logo na primeira linha de comando a variável L_botão igual ao comando digitalRead, entre aspas, do botão. Ou seja, eu estou fazendo a leitura do botão e guardando na variável L_botão. Como eu já expliquei no vídeo anterior, aqui eu tenho a função if para comparar se a leitura do botão é igual a 0 e se a leitura anterior é igual a 1. Isso daqui vai verificar a mudança de estado. Caso você não esteja entendendo, é melhor você voltar no vídeo anterior, assistir ele para entender essa lógica. O foco desse vídeo está em melhorar a utilização da função if. Então, logo abaixo tem o contador mais, um delay de 30 milissegundos, fecha a chave do if, e na linha seguinte eu igualo a leitura anterior com a leitura atual. Nas condições de acionamento do LED é que eu vou fazer as mudanças do if que eu estou mencionando nesse vídeo. Então, primeiro eu tenho um if idêntico ao do exemplo anterior, onde eu coloquei a variável contador igual ao valor 1, ou seja, esse if ele vai verificar se a variável contador tem o valor 1. Se ela tiver, ele vai fazer o que está logo abaixo. Então, toda a função if, ela funciona dessa forma. Você escreve if, abre parênteses, coloca dentro dos parênteses uma condição. Pode ser uma condição mais simples, igual essa, onde ele só compara um valor, ou como eu já utilizei aqui em cima para comparar a leitura anterior e atual do botão, posso colocar as duas e no meio um indicador da lógica E. Esse EE é aquele E comercial. Geralmente você aperta Shift e o número 7 para aparecer ele. Se você digitar aqui barra, que seria Shift barra, isso daqui significa lógica ou uma coisa ou outra tem que ser verdadeira para o if ser executado. No caso, eu quero E, então eu vou manter EE. Voltando aqui no if das condições de acionamento do LED,
Então eu fechei parênteses após pôr a condição, e se a condição for verdadeira, ele executa o que vem na sequência. O que vem na sequência é um digital write do LED como ligado, então valor 1 para nível lógico alto. Fecha parênteses e põe ponto e vírgula. Observe que só aqui eu coloquei ponto e vírgula. Após a condição na linha de cima, não tem ponto e vírgula. Se você comparar com o exemplo anterior, que está aqui à direita, você vai ver que quando eu fiz ele, eu abri as chaves logo após determinar a condição do contador igual a 1. E quando eu terminei o comando digital write, eu coloquei ponto e vírgula e na linha de baixo fechei as chaves. As chaves se tornam opcional caso você tenha apenas um único comando a ser executado na sequência. Como é esse caso, porque eu tenho apenas o comando digital write, então eu posso eliminar as chaves. E foi isso que eu fiz aqui na esquerda. E na sequência eu coloquei outro if. Porém, é um if que também se relaciona com a variável contador. Nesse caso, é mais conveniente você indicar para o Arduino o comando else if. Diferente do exemplo anterior, que está aqui à direita, eu tinha feito um novo if. O que vai mudar de uma programação para outra? Apesar dos dois programas aqui executarem o mesmo resultado quando eu aciono o botão, no processamento de dados e na velocidade do Arduino vai fazer diferença você indicar o else if. Porque else if significa mas se. Então ele já sabe que ele vai comparar novamente a variável contador. Dessa forma, ele vai verificar a primeira condição, se ela for verdadeira, ele executa. E a segunda, ele sabe que não tem como ser verdadeira, porque se o contador está igual a 1, ele não pode estar igual a 2, nem a 3, nem a outro valor. Então tudo que tiver else if na sequência, o Arduino vai automaticamente pular essas verificações. Diferente do exemplo anterior, que eu expliquei de uma forma mais simples para quem estava iniciando na programação, e eu criei vários ifs. Então sempre que você inicia o comando com if, o Arduino chega naquela linha e faz a leitura, verifica se a condição é verdadeira ou não. Com else if, ele só vai verificar enquanto ele não encontrar nenhuma verdadeira. Quando ele encontrar, ele executa e pula as demais. Novamente, nesse else if eu tenho apenas um comando na sequência, que é o digital write do LED desligado, nível lógico baixo. Então aqui eu também dispensei o uso das chaves, no começo e no fim do comando. Na linha de baixo vai ser um pouco diferente, porque eu vou ter aqui uma sequência de comandos. Uma vez que quando o contador estiver igual a 3, ele vai acender e apagar o LED várias vezes. Então, como ainda se refere uma verificação com a condição da variável contador, eu novamente utilizei o comando else if. Eu posso utilizar diversos else if se eles estiverem se relacionando e verificando uma condição da mesma variável. Então eu digitei else if, abri parênteses, coloquei a variável contador igual ao valor 3, então ele verifica se o contador está no valor 3. Se isso for verdadeiro, ele executa o que está entre as chaves. Então logo na frente eu abri as chaves, coloquei uma sequência de comandos e no final fechei a chave. Nesse caso, as chaves é obrigatório. Dentro das chaves eu tenho aquele sistema de piscar um LED, que eu também já expliquei em outra aula, na aula 1, como piscar um LED. Tenho aqui o digital write do pino do LED como ligado, ponto e vírgula, um delay, nesse caso eu mudei o tempo, coloquei 50 milissegundos, ponto e vírgula, digital write do LED como desligado, nível lógico baixo. Novamente um delay, também de 50 milissegundos e ponto e vírgula. Chego no fim dessa sequência e coloco as chaves. Então nesse bloco da programação, a única coisa que mudou é que no exemplo anterior eu tinha feito mais um if. E agora as informações estão relacionadas aqui pelo else if. No exemplo anterior eu tinha feito na sequência um último if para verificar a condição, se o contador estivesse igual a 4. Como em 4 ele não tem mais função, eu quero que ele retorne para 1, porque em 1 ele tem a função de manter o LED como ligado. Então naquele exemplo, eu coloquei, se isso fosse verdadeiro,
o contador retornava para 1. Então, contador igual a 1. Quando você põe 1 igual só, você está atribuindo o valor, forçando ele a ser igual àquele valor determinado na linha de programação, logo após ponto e vírgula. No exemplo dessa aula à esquerda, eu utilizei uma lógica mais simples. Eu coloquei apenas o comando else. Else significa mas, porém, esse mas para o Arduino é interpretado da seguinte forma: qualquer valor que não esteja previsto nas condições anteriores do if e do else if vai ser atribuído para a função else. Então eu determinei aqui uma sequência de valores que são válidos para algumas funções. Se o contador for igual a 1, então ele vai fazer o digital write do LED como ligado. Se o contador for igual a 2, o LED vai ser desligado. Se o contador for igual a 3, o LED vai acender e apagar intermitente. Agora, se o LED atribuir o valor igual a 4, igual a 5 ou qualquer outro valor, ele não está previsto em nenhuma dessas condições. Porém, aqui eu chamei a função else. Então ele sabe que qualquer valor diferente daqueles anteriores, ele vai executar o que vem na sequência. Nesse caso, eu tenho apenas um comando na sequência, que é o contador recebendo o valor de 1, igual a 1. Então não precisei utilizar chaves. Mas se no else tivesse uma sequência de comandos, eu colocaria aqui uma chave para abrir e no final do comando uma chave para fechar. Nesse caso não é necessário. Então, para tornar o código mais simples e visualmente mais limpo, eu vou deletar essas chaves. Então aqui eu estou mostrando uma forma mais aprimorada de usar o comando if, else if e o else. É claro que você pode fazer da forma como eu apresentei na aula anterior, usando um if para cada condição. E também não é sempre que você precisa usar um if e na sequência else if e else. Nesse exemplo mesmo, quando eu fiz as condições para verificar se houve mudança de estado do botão, eu utilizei apenas uma função if. E logo abaixo não tem nem else if nem else, porque dentro dessa lógica não era necessário fazer isso. Outra coisa que você deve prestar atenção é que você, quando usa else if ou else, está se referindo a verificar a mesma variável. E é justamente por isso que o comando else vai funcionar como eu quero nesse exemplo. Uma vez que o Arduino verifica primeiro as condições do contador para ele igual a 1, igual a 2, igual a 3, e não encontra esse resultado, ou seja, encontra o contador com um valor maior, que vai ser o caso de contador igual a 4, então isso vai ser executado na função else e vai fazer o contador retornar para 1. Agora eu vou carregar o programa e vou mostrar para vocês que o funcionamento vai ser similar ao da aula anterior. Como vocês podem ver, eu coloquei o botão diretamente nos pinos do Arduino. Ele está com um terminal conectado no GND e o outro no pino 12. E o pino 13 já está ligado com o LED da placa. Agora eu vou acionar o botão. Observe que o LED apagou. Vou acionar novamente e ele vai começar a piscar. E quando eu acionar mais uma vez, ele acende. Então ele aceso, ele verificou a condição do primeiro if. If contador igual a 1, o LED fica ligado. Quando eu aciono novamente, o contador vai para 2. Então ele verifica o else if do contador igual a 2 e desliga o LED. Se eu aciono mais uma vez, a minha variável contador vai para 3 e vai ser verdadeiro aquele segundo else if, onde o contador está igual a 3. Então ele pisca o LED repetidamente. Se eu acionar mais uma vez, o contador agora vai para 4. E como 4 não está previsto no if-else nem no if, a função else vai entrar em ação e vai executar o comando contador igual a 1. Se o contador retornou para 1, o LED permanece apenas aceso. Bom, eu espero ter ajudado. Se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você, dê um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários.
e a gente se vê no próximo vídeo.